A caixa dele ficou tão pequena que é menor do que o Mac Mini anterior. Olha só o tamanho aqui, ó. Mac Mini M2. Ai, que belezinha esse Maczinho. Tem uma caixinha de som, tem um falante aqui dentro. O consumo em standby aparentemente é tão baixo que tá registrando 0 aqui. Deve ser 0.0 alguma coisa. E o mais louco é que durante o benchmark ele não tá esquentando quase nada, ó. E bom, ainda bem, senhoras e senhores, hoje é dia de Mac Mini aqui no Loop Infinito, porque eu trago pra vocês o mais novo Mac Mini com chip M4. Esse daqui é o modelo de entrada, com 256 GB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. E hoje vamos fazer um unboxing e também conhecer de perto esse que é o menor Mac já produzido. Inclusive, olha o tamanho dessa caixinha aqui. Ai, que belezinha que ficou. Não tem nem o que falar. Roda a vinheta, vamos nessa. E para começar o nosso vídeo, um recadinho importante para você que está de olho num Mac Mini como esse. Ele já começou a ser vendido lá na Go Imports, que sim, é confiável. A pré-venda do Mac Mini já está rolando por lá, o link está na descrição e daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Agora vamos ao unboxing e antes de abrir essa caixa, eu quero só fazer um comentário sobre o tamanho da caixa. Vocês já repararam que a caixa dele ficou tão pequena que é menor do que o Mac Mini anterior. Olha só. Tamanho aqui, ó, Mac Mini M2, a geração anterior, e a caixa do novo Mac Mini M4. E as configurações desse modelo, ó, estão listadas aqui. É o modelo M4 de entrada, com 10 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU, com 16 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Esse é o modelo de entrada, assim como o MacBook. Agora o Mac Mini vem com 16 GB como base, não tem mais Mac Mini de 8 GB. E esse carinha aqui lá nos Estados Unidos custa $600. Aqui no Brasil, preço oficial da Apple é R$ 7.500. Ainda assim, quando a gente compara com alguns PCs que estão no mercado, ele é um bom negócio. Mas na Go Imports é mais barato, o link tá aí na descrição. Ah, e uma curiosidade, esse é o primeiro Mac com esse selinho aqui, ó, Carbon Neutral. É o primeiro Mac que a Apple produz com 0 emissões de carbono. Isso porque ele usa muita coisa reciclada. Todo o alumínio dele é reciclado, o folheamento a ouro ali dos componentes dos circuitos internos também é reciclado. A eletricidade usada no processo de fabricação vem de fontes de energia 100% renováveis. Então isso é uma iniciativa bem bacana da Apple, mas por incrível que pareça, apesar dele ser o primeiro aí com Carbon Neutral, ainda vem com a fonte, né, o carregador dentro do computador. Eles não tiraram. Ainda bem, né? Mas podia tirar, eu vou falar por quê daqui a pouco. E vamos para o unboxing. Será que ele vai sair voando aqui hoje? Acho que não, porque a caixa é pesada. Nunca se sabe. Atenção, senhoras e senhores. Não deu. Mas aí é difícil, espera aí. Deu certo. Foi, ó. A técnica tá melhorando aqui. Olha lá. Ai, que belezinha esse Maczinho. E olha como ele vem bem justinho dentro da embalagem, né? Ele já vem praticamente, ó, colado no papelão aqui da caixa. Ou seja, toma cuidado onde você compra, né, o Mac Mini, porque às vezes você compra de algum serviço, tem uns entregador meio vida louca aí que arremessa a caixa dentro da tua casa. Aí é preocupante, né? Mas olha, uma apresentação muito legal. Vamos tirar ele aqui da caixinha. E nossa, como é levinho esse Mac aqui. Olha lá, ó o botão de força onde foi parar. Isso deu polêmica na internet. A gente tem também aqui o adaptador de força dele, né? Que você liga direto na tomada. Como esse Mac veio da gringa, nós temos aqui, ó, o padrão Estados Unidos. O cabo, ele é trançado, né? Aquela conexão com dois plugs, trançadinho, bonitinho, e bem mais robusto do que precisava. E por fim, aqui no fundo, ó, tem uma papelada redonda. Olha só, acho que é a primeira vez que eu abro um produto que tem aquele encartezinho, só que redondinho aqui, ó lá. Mac Mini. Aqui a gente tem um guia rápido aí de início do produto, ó lá. Com as conectividades também. E aqui algumas informações de regulamentação. Tem aí a Energy Star aí também. E por aí vai. Energy Star é clássico.
E olha, sinceramente, eu mal tirei esse produto da caixa e ele já é um dos meus favoritos de 2024. Olha que execução maravilhosa de um computador portátil que tá aqui na minha mão. É claro que a gente esperava algo ainda mais compacto por conta dos rumores, né? Esperávamos isso daqui. Esse tamanho aqui que é uma Apple TV, algo que coubesse assim, ó, confortavelmente na palma da minha mão. Não foi esse o caso, mas ainda assim o Mac Mini ele é muito impressionante pelo poder de processamento que nós temos aqui dentro. Então, comparando lado a lado, dá para ver que ele é bem maior que a Apple TV. Se eu deitar aqui, a gente vê que ele também é mais alto, né? Olha lá, um pouquinho mais gordinho, mas ainda assim é bem menor do que a geração anterior. Esse daqui é o Mac Mini M2, que já era pequeno em termos de Mac Mini, né? Mas quando a gente compara aqui, ó, a gente vê que ele era mais baixo, então o Mac Mini novo ele é um pouquinho mais alto, ó, do que a geração anterior. Mas quando a gente vai comparar aqui, ó, a área dele, aí não tem o que falar, né? Ó, eu vou colocar a Apple TV aqui na frente para fazer o comparativo completo aí desses dispositivos portáteis aí da Apple. É bem portátil que não tem bateria, né? Mas é compacto e a gente gosta. Então, é uma tremenda evolução do modelo anterior que estava no mercado, com chip M2, até porque essa geração aqui, ela é o mesmo design da era Intel, né? O último Mac que tinha um chip Intel era praticamente a mesma coisa em termos de corpo e estrutura, e esse é o primeiro Mac que estamos vendo 100% otimizado para a arquitetura ARM do chip aqui, o Apple Silicon, que está aqui dentro. E é muito legal ver a evolução do Mac Mini quase 20 anos depois do anúncio do Mac Mini original. Olha aí, esse é Steve Jobs apresentando o primeiro Mac Mini em 2005. Foi uma apresentação super divertida e mesmo para a época era impressionante o tamanho dele. Claro que a gente está falando aí de um Mac que tinha um chip G4, não era nem Intel na época. Ele tinha ali ainda um leitor de CDs, não era nem DVD também. Então é impressionante ver toda essa evolução e onde chegamos aí com Apple Silicon. Mas eu sinceramente acredito que daria para fazer um Mac Mini ainda menor e talvez até tão compacto quanto uma Apple TV. A questão é que o que deixou o Mac Mini um pouco maior do que a gente esperava é que aqui dentro nós temos uma fonte de 200 watts. Então toda a gestão de energia está aqui dentro e a gente pluga aqui o cabo que vai direto na tomada, não passa por uma fonte externa, como acontece em outros mini computadores, viu? No mundo dos PCs existem sim PCs super compactos como esse. A exemplo aí tem Intel NUC, a gente tem aí o Dev Kit do Snapdragon X Elite que nós mostramos aqui na Computex, que aparentemente foi cancelado, né, também. Mas esses caras todos, eles trabalham com uma fonte externa. Esse daqui é compacto desse jeito, tendo uma fonte interna, e é super legal ver ele desmontado, como eles colocaram, fizeram um sanduíche de placas ali dentro, e uma das placas é a fonte e a outra tem todos os componentes do computador. E o que eu fico ponderando é se ele não poderia ser alimentado por uma porta USB tipo C, se na ponta da tomada a gente tivesse aí um adaptador como esse daqui dos MacBooks Pro. Esse adaptador aqui USB tipo C entrega uma potência de até 140 watts no MacBook Pro, mas o protocolo USB tipo C hoje consegue entregar até 240 watts. Então, teoricamente daria para abastecer ele via USB tipo C, tirando essa fonte, né, deixando ela externa, mas desde o primeiro Mac a Apple gosta de fazer esse design. Você pluga aqui, pluga direto na tomada, sem adaptador, sem complicações aí no meio do caminho. Mas a título de curiosidade, já fizeram um Mac Mini M2, esse modelo anterior que eu mostrei aqui, alimentado pela porta de rede, usando aí o protocolo PoE, né, o Power over Ethernet. Então as possibilidades existem, mas eu acho que vai ficar para um futuro Mac. Eu acho que eles vão fazer um carregador ainda mais compacto do que esse à medida que as tecnologias vão evoluindo. E aí, sei lá, num M7 ou M8, talvez a gente veja aí um Mac Mini do tamanho de uma Apple TV. Agora, nós temos aí uma pequena infelicidade no design desse Mac Mini, que é o botão de força que veio parar embaixo dele. No Mac Mini M2, na geração anterior, esse botão ficava aqui na parte traseira. Então, você coloca ele ali na mesa, para ligar você tinha que vir aqui, ó, pôr o dedo aqui atrás e apertar. Às vezes você ficava assim, ó, meio, né, procurando, mas beleza, você encontrava. Agora, nessa nova geração, você tem que levantar ele aqui, ó. Então, não dá para simplesmente apertar, ó, sem ter que levantar ele. E assim, você tem que usar duas mãos, porque se for uma só aqui, ó,
Não vai rolar. Então você tem que levantar ele, aperta o botão e põe ele de volta. É uma inconveniência? É uma inconveniência. Mas assim, esse tipo de produto com um baixíssimo consumo de energia, ele é feito pensando em deixar ligado o tempo todo. Você não vai desligar ele, você vai colocar ele em espera. E aí quando você for ligar ele, né, tirar ele da espera, você usa o teclado ali, o mouse, toca alguma coisa, pum, já acende a tela. Então, acho que essa é a ideia. É uma pequena inconveniência, mas a internet já resolveu esse problema. Já fizeram adaptadores impressos em 3D. Tem uns que são bem estranhos, como esse daí, que acaba com um design bonitinho do Mac Mini. Olha isso, velho. Aí não, né? Tem um mais inteligente que fizeram que aí o Mac todo vira um botão. Você coloca na base dele, aí você aperta ele em cima da mesa, gera uma pressão ali no botão, liga ou desliga o computador. Teve um cara que teve uma ideia boa, colou ele embaixo da mesa ali com uma fita dupla face e velcro, com um posicionamento legal, né? Ele meio que some no setup e você também tem um acesso rápido ao botão de força. Mas na minha opinião, se você tem um problema com a posição do botão de força, se isso tá te incomodando, a melhor solução é essa. Pasmem, as senhoras e senhores. Olha como é simples resolver esse problema. Então, ele tá assim, ó, na sua mesa e você não consegue acessar o botão. Você pega o Mac Mini e deixa ele assim. Acabou! Agora o botão tá aqui em cima, ó. E você ainda tem acesso às portas aqui na frente. Tá resolvido. Ah, mas vai atrapalhar o cooler dele, porque o resfriamento, o calor vai pra cima. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui podia ter resfriamento passivo. Se eu enfiar um parafuso aqui e travar essa ventoinha, ele ainda vai rodar normal. Esse tipo é muito eficiente, então não vai ter nenhum problema com isso. Mas, brincadeiras à parte, a solução que eu mais gostei foi essa impressão 3D no formato de Mac Pro, que deixa ele em pé de lado, com a mesma aparência do ralador de queijo. Eu gostei que ficou bonitinho, parece um mini PC, uma torrezinha, um mini ITX, um nano ITX. É um nano ITX. Agora, continuando na frente do Mac Mini, nós temos duas portas USB tipo C e uma porta P2 aqui para fone de ouvido e microfone, aquela porta unificada. Na parte de trás, nós temos o conector de energia que vai direto na tomada, uma porta de rede Gigabit com apenas 1 gigabit de velocidade, mas você pode, na hora de comprar, solicitar um upgrade para 10 gigabits. Aqui no Brasil custa R$ 1.200 para você fazer esse upgrade. Tem aí a porta HDMI para você ligar o monitor direto e 3 conexões USB tipo C que também são Thunderbolt. No caso do M4, Thunderbolt 4. No M4 Pro tem um upgrade aí, passa a ser Thunderbolt 5, com mais banda nas portas. Porém, a gente tá para ver aí acessórios que realmente tiram proveito disso em termos de uso prático no dia a dia. É o Thunderbolt 4, né, em si. Eu tenho um acessório que a gente usa aqui no Loop, na produtora. E pode não parecer, mas é quase o mesmo número de conexões que a gente tinha aí na geração anterior. Claro que a gente tinha 4 portas Thunderbolt, mas agora são 5 portas USB tipo C. A gente só perde as USBs tipo A, que a gente usava aí para ligar acessórios, periféricos como teclado e mouse. Mas chega de falar dele, vamos ligar, vamos ver em ação essa belezinha aqui, ó, esse Nano ITX. Vou derrubar essa porra. E já dizia Steve Jobs que o Mac Mini ele é BIODKM, essa sigla aí que ele inventou na apresentação do primeiro Mac Mini lá em 2005, que significa Bring Your Own Display, Keyboard and Mouse, ou seja, traz seus periféricos. Na caixa vem só o computador. Então aqui hoje eu vou usar o Magic Keyboard e o melhor mouse que a Apple já fez, que é o Magic Trackpad. Magic Mouse, gente, eu não gosto. Eu gosto e não gosto, é difícil. Vamos pôr um monitor grandão aqui também, ó. Bonitão. Apenas 2 cabos indo no Mac Mini, alimentação aqui na tomada e o cabo HDMI, o resto é sem fio. E eu também deixei aqui montado o kilowatt pra gente ver quanto que tá o consumo desse Mac, que eu tô curioso, em relação a um PC normal, né? Então, bora ligar? Será que faz barulhinho? Tem uma caixinha de som, tem um falante aqui dentro. Olha o consumo dele ligando. 15 watts, 3, em stand-by, então ele não vai consumir quase nada, mas eu já vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos emparelhar aqui os meus acessórios. A gente conecta aqui na porta USB. Aí, já emparelhou. E o teclado. Também. Muito fácil. E para quem está considerando o Mac Mini como um primeiro Mac, eu vou fazer rapidinho aqui a configuração inicial e vou mostrar como curiosidade. Então, bora lá.
escolher o idioma aqui, português do Brasil. Vamos escolher o país, Brasil. Tratamento. Acessibilidade, se você precisar de alguma coisa, ele já lista aqui logo de cara. O Mac é muito bom quando a gente fala de acessibilidade. Vamos conectar aqui na nossa rede Wi-Fi para fazer a ativação dele. Dados e privacidade, o assistente de migração, eu não vou migrar hoje. Depois eu configuro aqui também um iCloud. Quero ignorar. Aceitar, vou avançar aqui, blá blá blá. Vamos colocar aqui a conta aqui do computador. Chamar apenas Will Mark Will. Eu não quero ser um gavião hoje não. Olha, velho, hoje tem uns Mimoji aqui. Mas não tem câmera, né? Então não dá pra fazer uma pose. Eu vou escolher um Mimoji aqui, peraí. O que eu tô me sentindo hoje? Hoje eu estou me sentindo como... um monograma. É W, só isso. Vamos ativar o serviço de localização. Não quero compartilhar nada hoje. Tempo de uso, beleza, continua. E como eu estou usando o Magic Keyboard, eu tenho também o Touch ID nesse tecladinho sem fio. Acho que essa é uma das maiores vantagens de usar um teclado oficial da Apple. Você vai ter acesso aí ao Touch ID, que é uma mão na roda para autenticar na hora de fazer pagamentos, etc. É o ecossistema. Só que não está funcionando não, hein? Será que eu tenho que ligar ele no cabo para o Touch ID funcionar a primeira vez? Tenta ligar ele no cabo. O que? Para configurar o Touch ID no Magic Keyboard, pressiona o botão liga e desliga 2 vezes no Mac para garantir uma conexão segura. Cadê o botão? Deixa eu resolver esse problema. Pronto! E pronto, o Touch ID está pronto. Deixar a aparência escura, que eu gosto muito mais. E pronto, acabou. Essa é a configuração inicial aí do Mac. Você não é forçado a criar uma conta da Apple como o Windows hoje em dia. Você não é nem forçado a se conectar com a internet, se você não quiser. E já está feito aí, ó. O Mac já está rodando. Eu tirei aqui o teclado agora, mas vamos ver se o Touch ID está funcionando. Deixa eu bloquear a tela aqui. Beleza, uso o Touch ID. Pronto, destravou. Acho que era só na configuração inicial que eu precisava conectar o fio ali e apertar 2 vezes. Agora, logo de cara, eu já quero testar aquela história do standby. Então vamos abrir um monte de coisa aqui. Esse Mac ele é muito rápido graças ao M4, então vou abrindo aqui vários aplicativos que estão na dock e tudo abre, ó, instantaneamente. É incrível isso. Esse chipzinho é muito rápido. Você viu? O outro tá embasbacado aqui, tá assim... Meu Deus. Não, é rápido. Então, sabe que esses aplicativos não pesam tanto também. Mas essa é a agilidade e a velocidade de um Mac hoje em dia, né? Então, o Apple Silicon deu certo. E o consumo com tudo isso aberto, ó. 3 watts. Tá uma maravilha, hein? Vamos agora travar ele, ó. Desligando aqui. Não, o botão não fez nada. Eu apertei o botão, não aconteceu nada. Ah, esse botão não faz nada. O botão não desliga, é um botão de liga. Então, mesmo que você vire ele ao contrário, imprima um bagulho em 3D, você não vai conseguir usar ele para desligar o Mac, né? Então vamos colocar ele em repouso, né? O standby. Vamos ver quanto que ele consome no standby. 0? Mas como assim 0? O consumo em standby aparentemente é tão baixo que tá registrando 0 aqui. Deve ser 0.0 alguma coisa. E é por isso que eles colocaram o botão embaixo. Você não precisa usar esse botão. Você liga ele uma vez e não desliga. Apenas entra em espera com esse consumo baixíssimo. Mas será que ele não desligou? Eu tô falando besteira aqui, vamos ver. Ah, apitou lá. Ligou. Foi para 26, 25 e agora ele tá ligado de novo. Então, realmente, o bagulho não consome quase nada quando ele tá em espera. Caramba, hein? E essa caixinha de som aqui, hein? É um sonzinho de referência. Eu acho que ela existe só pra fazer o barulhinho quando ele liga. Depois você passa o som pro monitor, ou pra TV, ou pra caixa de som, ou pro fone de ouvido, por aí vai. Então esse é o nosso Mac Mini, como eu já comentei, né? Modelo M4 de entrada com 16 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. O armazenamento nesse Mac Mini até dá para fazer um upgrade. Existe um módulo de SSD dentro dele, assim como o Mac Studio, que pode ser removido. Porém, o controlador
é emparelhado com o da placa lógica. Então, para fazer esse upgrade, inclusive na China já estão fazendo isso, já tem lojinha lá que eles tiram o chip de memória do módulo e soldam um chip novo ali para você com mais armazenamento. Porém, eu não sei se isso vai durar a longo prazo. Mas no caso do Mac Mini, eu não me preocupo tanto com isso, porque você pode plugar um SSDzinho ali nele e já era, né? Ele vai ficar na mesa, não vai ficar pendurado num notebook, né? Então, eu acho que é bem de boa. E aqui no relatório do sistema, a gente vê a divisão de núcleos, né? 10 núcleos nesse chip M4, 4 de desempenho e 6 de eficiência. E quando a gente fala do processamento gráfico, nós temos aqui 10 núcleos de GPU. E essa configuração de entrada já é boa o bastante para fazer muita coisa. Para ter uma ideia do poder de processamento, eu vou rodar um benchmark aqui para a gente avaliar a CPU. Como a gente já rodou o Geekbench no vídeo do MacBook Pro, que a gente já publicou aqui no canal antes da hora, agora eu vou rodar um benchmark um pouquinho mais diferente, até porque eu vou comparar isso daqui com CPUs da Intel e da AMD de desktop. Aí o Geekbench, ele é meio louco. Os testes do Geekbench favorecem muito chips com arquitetura ARM, então não acho justo comparar eles com x86, x64, por aí vai. Então vamos rodar aqui um Cinebench, a versão 2024, que também testa a GPU, e bora fazer aí o benchmark de CPU. Primeiro vamos ver aqui a pontuação multicore. Eu vou virar ele aqui, ó, só para não reclamarem que eu tô fazendo o benchmark com ele de ponta cabeça. O teste já está rolando e aqui no monitor de atividade a gente vê que o uso está no talo, né? A gente está estressando aí a CPU no máximo enquanto ele processa aqui o Cinebench 2024. E agora o consumo está em 33 watts. Não está indo muito além disso. Apesar da gente ter falado aí que ele tem uma fonte aí que em teoria entrega até uns 200 watts, né, pelo que o pessoal que desmontou já avaliou, ele tá de boa no consumo e tá fazendo barulho nenhum. Eu falei que podia ser um cooler passivo isso aqui. Eu tô sentindo o ventinho, mas é muito silencioso. É muito silencioso mesmo. Também ele é muito menor do que um cooler de MacBook, né? Que tem que ser bem fininho. Aqui ele pode ser mais alto ali, então não precisa fazer tanto barulho para movimentar o ar e resfriar os componentes internos. Realmente, uma máquina impressionante em termos de eficiência. Porra, sério, isso aqui dá pra rodar uma power bank. 34 watts não é nada. Dá pra fazer ele por USB tipo C. Não precisa nem ser um de 140, pode ser um menor, pô. Olha isso. E o mais louco é que durante o benchmark ele não está esquentando quase nada, ó. Dá para ver aqui a pegada de calor dele. E o ponto mais quente é aqui na parte traseira dele. Mas no corpo ele fica quase em temperatura ambiente. Lembrando que a temperatura ambiente aqui está no quê? Uns 20 graus aqui no estúdio. Tá? De boa, de boa. Deixa eu virar ele de ponta cabeça aqui para ver como é que fica. De ponta cabeça dá para ver que ele esquenta bastante aqui na parte traseira, né? Mas o que a gente está vendo aqui é a temperatura interna. Essa temperatura não é externa. Externo ele tá bem morno aqui, né? Mais a parte de dentro que tá batendo ali em torno de 40 graus. Pronto, eu terminei aí os 3 benchmarks e assim, eu fico embasbacado como a média de consumo dele em standby é 2 watts. Mas não é em espera não, é com o computador parado, assim, com uma janela aberta, sem fazer nada. Consome 2 só, se você coloca ele em repouso é 0. Impressionado estou. Vamos tentar continuar o vídeo. Vamos começar analisando a pontuação single core do M4, que vai ser a mesma no M4 Pro e também no M4 Max. Nós tivemos aqui 176 pontos. E como isso se compara com o que já temos hoje no mercado de PCs? Bom, Intel 285K, o Core Ultra 9, que é o melhor, marcou 143 pontos nesse mesmo teste. Já a AMD, o Ryzen 9, o 9950X, marcou 132 pontos. Então o M4 em single core destrói o que há de melhor no mundo dos PCs. Isso é impressionante. Isso que aquelas CPUs chegam a custar o valor desse Mac Mini. Pesquisa aí, vê quanto tá um Core Ultra 9 ou um 9950X e bate com o preço do Mac Mini lá na Go Imports. É a mesma coisa. E o Snapdragon X Elite, que também é ARM, marcou aí 107 pontos nesse teste single core. Então o M4 lidera de longe com 176 pontos. Os dias do x86 estão contados. A Intel e a AMD não acreditam nisso, mas estão. Mas essa eficiência, né, velho? Pô,
pariu. Agora, o resultado multicore não é lá essas coisas. A gente marca quase 1000 pontos, né, 972 pontos, porque temos apenas 10 núcleos. Aí as CPUs da Intel e da AMD, que tem uma contagem de núcleos que é no mínimo o dobro do que a gente está vendo aqui, marcam muito mais. Então a gente tem aí 2.375 pontos no Core Ultra 9, o 285K, e 2.079 pontos no Ryzen 9 9950X. Aí eles ganham mesmo, não tem jeito. Porém, se a gente colocasse a mesma quantidade de núcleos de um chip M com um chip x86 da Intel ou da AMD, baseado nesse single core, ele ganharia. Mas não ganha nesse caso aqui. E por fim, a GPU, né, o processamento gráfico. Nós temos aí quase 4.000 pontos. E para a gente colocar em perspectiva, uma GeForce RTX 4060 de computador, de PC, ela marca aqui em torno de 10.000 pontos. Ou seja, muito mais, afinal, é uma placa gráfica dedicada. E eu gosto de usar um benchmark como esse porque ele mostra um pouquinho melhor a diferença, né, nesses mundos. Quando a gente roda um Geekbench, nem sempre a gente tem aí algo que representa um render na vida real, como é o exemplo que a gente está testando aqui no Cinebench. Então, é isso. É claro que macOS, né, ARM versus Windows x86, tem umas diferenças aí, mas dá para ter uma noção. O M4 realmente é um chip impressionante e o Mac Mini desse tamaninho, sem fazer barulho, sem esquentar, sem consumir quase nada, pelo amor de Deus, olha isso. Eu não... Esse quilowatt tá quebrado, cara, não é possível. Por fim, vamos dar uma olhadinha nas diferentes configurações e nos valores do Mac Mini. E agora eu vou deixar em picture aí o consumo para vocês verem como vai variando em navegação web. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções para comentar aqui no final do vídeo. Nós temos então 3 versões com o chip M4. E aí a gente tem uma versão com o chip M4 Pro. Então ele custa aqui no Brasil a partir de R$ 7.500 ou à vista R$ 6.750 ou na Go Imports um pouco mais barato, o link está na descrição. Esse é o modelo que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo, né, que tem a CPU de 10 núcleos e a GPU de 10 núcleos. Você pode pagar um pouquinho mais caro para ter o dobro de armazenamento ou ainda mais caro para ter mais memória RAM também, né? Vai para 24 GB ao invés de 16. Que eu acho que para a maioria das pessoas não vai ter nenhuma vantagem fazer qualquer um desses 2 upgrades aqui. Claro, o armazenamento a mais, mas é muito mais barato você comprar um SSD externo do que pagar esse upgrade aqui da Apple. Talvez o único upgrade que faça sentido seja pular para o M4 Pro, porque aí a CPU ela é mais potente, a gente passa a ter 12 núcleos e a GPU também ganha 6 núcleos a mais. Além de ter esses 2 upgrades aí que a gente comentou no M4, né? 24 GB de memória e 512 GB de armazenamento, porém o valor dele praticamente dobra. Tem também a questão desse modelo M4 Pro vir com portas Thunderbolt 5 e dá para ir um pouquinho além, ó. Você pode até pagar mais R$ 2.400, chegando em quase 20 mil agora, para ter aí 14 núcleos de CPU e 20 núcleos de GPU, que é o M4 mais potente. Porque o M4 Pro e o M4 Max, que está nos MacBooks, eles têm 2 versões. Tem uma versão mais potente aqui por conta do processo de fabricação, né? O binding aí das CPUs. Então, 14 núcleos de CPU, 20 núcleos de GPU, dá para colocar a memória aqui até 64 GB, que é um exagero para um computador desse tamanho. E o SSD mais caro do mundo, R$28 mil para você colocar mais armazenamento. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu não vi que tava tão feio o negócio. Aí você põe aqui uma porta gigabit aqui e temos R$56.600 pelo Mac Mini. Você monta 10 PC melhor que essa porra. Mas vamos deixar essa viagem de lado e voltar para o modelo de entrada, que ele é o mais interessante. Então 16 GB é o suficiente para você trabalhar aí no dia a dia, até um trabalho gráfico, né? Edição de vídeo, edição de imagens, costuma ser legal, mas aí talvez você precise de mais se você for fazer, sei lá, motion, que consome muita memória, ou algum tipo de workload específico que vai precisar de mais memória mesmo, virtualização, por exemplo, e por aí vai. O armazenamento, como eu disse, não há necessidade, a porta gigabit aí depende da sua estrutura. Aqui na nossa seria bem útil aí ter 10 GB de Ethernet para transferir arquivos de uma máquina para outra com uma velocidade mais rápida. E lembrando também que se você entrar lá na goimports.com.br, que
Que isso, o Mac até fechou aqui de tão barato que tá a Go Imports, piscou a tela. E tá lá a Go Imports, que sim é confiável, olha só, Mac Mini M4. A gente tem versões do M2, ó, que eles estão liquidando o estoque aqui ainda, mas temos aí esse carinha aqui que eu tô mostrando nesse vídeo, mais em conta do que no preço aí da Apple. Então a Go Imports é confiável e comprando qualquer produto lá na Go Imports você vai concorrer ao sorteio de um Vision Pro. Eles vão sortear um Vision Pro para quem comprar aí até o final desse ano. Lembrando que tem o cupom do Loop também que te dá aí R$100 de desconto nas compras a partir de R$2.000. Então é isso, o link está aí na descrição e esse foi o nosso vídeo sobre o Mac Mini com chip M4. Primeiras impressões, é uma máquina realmente impressionante pelo tamanho, o poder de processamento que nós temos aqui e, acima de tudo, a eficiência energética, porque esse negócio de você colocar a máquina em espera, né, que é praticamente desligar ela, ó, repouso, e o consumo aqui, ó, vai descendo até nem conseguir ser registrado efetivamente aqui pelo nosso medidor. É impressionante, é por isso que o botão ficou onde ele está, porque não há a necessidade de desligar. Se a Apple tivesse incluído isso na apresentação, ia evitar muitos memes e muitos filamentos gastos aí em impressões 3D tentando resolver esse problema. Mas é isso, depois ó, o botão de liga, você não precisa apertar ali, ó, você aperta aqui, porque ele vai ficar sempre ligado, não consumindo quase nada. Ele acorda, olha lá que beleza, ó, acordou, tem um pico de consumo, depois volta ao normal. Isso me impressionou bastante. Então não é um problema, nem vou imprimir nada. Talvez aquele do Mini Mac Pro, que é bonitinho. Mas é isso, galera. No geral, uma máquina realmente impressionante. Eu espero que tenha ajudado aí quem tinha curiosidade sobre esse Mac Mini. Quero fazer mais alguns testes aí. Talvez a gente traga um outro vídeo depois. O próximo Mac que a gente vai testar é um MacBook com o M Pro, que já chegou aqui também no Loop Infinito. É isso. A gente agradece a Go Imports pelo patrocínio. Links na descrição. E nos vemos em breve. Mas deixa o seu like e comenta o que você achou. Valeu, galera, e até a próxima!